إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل فاز المتقون بتقواه قوله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا. Prezados irmãos, depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, saudar ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, vos aconselho o temor a Allah subhanahu wa ta'ala do jeito como aconselho a mim, no mesmo temor a Allah subhanahu wa ta'ala. O tema do khutbah de hoje, معنى كلامي في خطبة الحاجة. معنى كلامي في خطبة الحاجة. Significado das palavras no discurso de necessidade. O significado das palavras concernente ao discurso de necessidade. Nós temos escutado uma introdução, tanto como no khutbah de Jum'ah ou em ocasiões de nikah, quando tem-se dito Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, até ao fim da introdução. Este é chamado khutbatul haja, é chamado discurso de necessidade. E hoje vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, os significados existentes no khutbatul haja, os seus significados. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nós iremos falar sobre esses dizeres do khutbatul haja, do discurso de necessidade. Os dizeres que contém lá. Inna alhamdulillah. De certo, na verdade, os louvores são pertencentes a Allah subhanahu wa ta'ala. Na verdade, os louvores são pertencentes a Allah subhanahu wa ta'ala.
Alhamdu. Alhamdu é louvor. Lillah, pertencente a Allah, subhanahu wa ta'ala. Todos os louvores pertencem a Allah. Chama-se Lamul Milk wal Istihqaq. É o lamo de poderio, é lamo de poderio e de direito a Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdu a'ammu min ash-shukri. E o alhamdu e o louvor é mais amplo, é mais genérico do que a gratidão, do que agradecimento. Wa a'ammu min al-madhi, é mais enorme. O alhamdu, louvor, é mais enorme, é mais amplo do que elogios. لأن في الحمد يجمع الشكر والمدح, porque no louvor unifica gratidão e elogios. Porque no louvor unifica, engloba a gratidão e elogios. والشكر لا يعم ولا يجمع. الحمد no shukr, na gratidão, wal madah, tanto como no elogio, não engloba o louvor. Não engloba o louvor. É por isso o alhamdu, peço para a criança, quando está chovendo, sair por fora. É por isso, no alhamdu, no louvor, ele é mais amplo, é mais enorme do que elogios, tanto como do que a gratidão. Por isso, dentro do alhamdu, de louvores, está lá elogios, estão lá as gratidões, tudo a Allah subhanahu wa ta'ala. Lillah. Esses louvores, tanto como elogios e gratidões, são pertencentes a Allah subhanahu wa ta'ala. O ser humano, quando quer elogiar, quando quer louvar, elogiar e agradecer, primeiro agradeça a Allah subhanahu wa ta'ala por lhe dar a saúde, por lhe dar a vida, a respiração e transpiração, e lhe dar o conhecimento, e lhe dar o dinheiro e a riqueza, e lhe dar quem lhe ajudou como seu intermediário de Allah subhanahu wa ta'ala. Kathratul mahamid lillah subhanahu wa ta'ala. A unificação e a excedência dos louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ninguém. Mais ninguém. E por isso disse: Inna alhamda lillah. Inna alhamda lillah. Esta é uma introdução chamada de Khutbatul Haja, que sempre o nosso Rasul, o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim que quisesse falar, que quisesse fazer algo, tivesse em frente das pessoas, começava com essa introdução. Chamaram os alimos como Khutbatul Haja, como discurso de necessidade. Disse: Nahmaduhu, louvamos a Ele. Por Ele ser excedente de louvores, por Ele ter excedência de louvores, louvamos a Ele. Louvamos a Ele, Allahu tabaraka wa ta'ala. Não louvamos a mais ninguém, a alguém só agradecemos e elogiamos, mas louvores só são direcionados a Allah subhanahu wa ta'ala, mais ninguém. Louvor, como louvor se direciona a Allah, agradecimento ou elogio pode também se direcionar a alguém que te fez o bem ou que faz o bem. É elogiado pelo seu bem, ou é agradecido pelo seu bem. Mas louvor não. O louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala.
alguém não é louvado, mas alguém é elogiado, tanto como também agradecido. Não são louvores, são agradecimentos e elogios. Disse: وَنَسْتَعِينُهُ e nós pedimos ajuda a Ele. Nós pedimos ajuda a Ele. وَنَسْتَعِينُهُ nós pedimos ajuda a Ele. Como diz: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Oh Allah, a Ti só nós somente pedimos ajuda. Aliás, a Ti nós somente Te adoramos. E a Ti só somente pedimos ajuda. E disse: Iyaka. O termo Iyaka chama-se al-mafu'ulu. Este mafu'ulu al-munfaswali, dhamir al-munfaswali, chama-se dhamir al-munfaswali. É um pronome dividido, um pronome solteiro, um pronome singular. في محل النصب مفعول به, no lugar do nasbo maf'ulun bihi, do predicativo, do predicado. Iyaka, a Ti só. Iyaka, a Ti só. Na'budu, adoramos. Se fosse na'budu iyaka, não seria maf'ulun mufassal. Não haveria aqui o tawkid, ratificação do assunto. Não haveria aqui restrição do assunto ou homologação. Tornou aqui um assunto homologado, ratificado, quando primeiro antecedeu o maf'ul, antecedeu o predicado e depois foi retardado o fi'lu, foi retardado o verbo. Na'budu. Wa iyyaka nasta'inu. E a Ti só pedimos ajuda. Wa iyyaka nasta'inu. Seria nasta'inu iyyaka. Ou nasta'inuka. Nasta'inuka, Te pedimos ajuda. Não ficou assim. Wa iyyaka nasta'inu. Por que começou com iyyaka maf'ulu? Al-mufassal. Por que adiantou o maf'ulu? Primeiro adiantou o predicado e depois retardou, entrou mais tarde o fi'lu, o verbo, através da ratificação do assunto, homologação do assunto. Que, oh Allah, a Ti só pedimos ajuda, não pedimos a mais ninguém senão a Ti. O significado é este: não pedimos ajuda a mais ninguém senão a Ti. Significa, aqueles a quem você pede ajuda são intermediários de Allah. Primeiro peça a Allah 2 rakat, pedir a Allah no sajda, e depois vai buscar, vai procurar. Depois o profeta disse: ihris ala ma yanfa'uka. Dedique-se, controle aquilo que te beneficia. Wala ta'ajiz, não desconsigas. Não desconsigas. Ihris ala ma yanfa'uka. Dedique-se daquilo que te beneficia, que te vantagia. Wala ta'ajiz, e não desconsiga. Não pode desconseguir. Não desconsiga. Wasta'in billah, e peça ajuda em Allah. Aquilo que você quer, pedir ajuda em Allah. 2 rakates. 2 rakates, chorar no sajda. Oh Allah, oh Allah, ajuda-me. Iyaka a'budu wa iyaka asta'inu ya Rabbal alamin. Oh meu Senhor, a Ti só adoro, a Ti só Te adoro, e a Ti só Te peço a ajuda. Oh Allah, Senhor dos mundos, ajuda-me, ya Allah, no sajda. É o significado. Wa nasta'inuhu, e pedimos ajuda a Ele. E pedimos ajuda a Ele, não ao Shaitan, não ao Lúcifer, não ao Iblis, não ao curandeiro, não aos mágicos, mas sim pedimos ajuda a Allah subhanahu wa ta'ala no sajda. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wa nastaghfiruhu, e nós pedimos o perdão a Ele.
nós pedimos perdão a Ele, Allah subhanahu wa ta'ala. Qualquer ser humano foi decretado para ele o perdão para Allah. Em que o perdão que o ser humano pede tem que pedir a Allah, não a qualquer criatura. O perdão concernente ao huquq al-ilahiyya, huquq Allah. O perdão concernente ao direito de Allah. O perdão concernente ao ibadah. O perdão concernente que tem a ver com a ibadah. O perdão que alguém fez uma abominação, que alguém caiu numa abominação, ele tem que se virar para Allah pedindo perdão. Esse é huququllah, direito de Allah. O dua pertence a Allah, não pertence ao jinni, não pertence ao feiticeiro, não pertence ao curandeiro. ونستغفره e só pedimos o perdão a Allah. O profeta disse: inni la astaghfiru ila Allah fil yawmi. Na verdade, eu peço perdão a Allah diariamente, akthara min 70 marra, wa fi riwaya akthara min 100 marra. Dizia ele, eu peço perdão a Allah diariamente, numa versão, acima de 70 vezes. Noutra versão, acima de 100 vezes. Significa, o perdão pertence a Allah. E dua é ibadah. Dua é ibadah. Quando disse o Nuh, alayhi salatu wassalam, para o seu povo, em que ele propagou para o seu povo 950 anos, propagando o Tawhid, propagando a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Diz, como é que diz? قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Diz, ó meu povo, قال يا قوم, diz, ó meu povo, inni lakum, de certo eu, para vós, de certo, sou um admoestador, um advertente verdadeiro, de verdade, claro. Ani'budullaha wattaquhu ati'uni. Ani'budullaha, em vocês adorarem a Allah. Vocês adorarem a Allah, não adorarem o shaitan, não adorarem o curandeiro, não adorarem o feiticeiro, nem os ídolos. Não, adorarem a Allah, wattaquhu, e temerem a Ele, Allahu Jalla wa Ala, wa ati'uni, e vocês obedecerem a mim. Eu, como Rasulullah, como vosso mensageiro de Allah, enviado para vocês, então obedeçam a mim. Não adorem a mim, não adoreis a mim, não adorem a mim, mas obedeçam a mim, aquilo que eu mandar. Wa ati'uni, adorem a Allah, adorem a Allah, temam, não diz adorem a mim, temam a mim, não, adorem a Allah, adorarem a Allah, depois temam a Allah, mas depois daí obedeçam a mim. Obedecerem as minhas indicações como adorar a Allah. Qual é o caminho de como adorar a Allah subhanahu wa ta'ala? Isso é comigo, é o Nuh alayhi salam. E Allah transporta o histórico e o historial do Nuh alayhi salam para o Corão, para este povo. Ser como uma lição. Ser como se fosse uma lição para este povo. Para que esse povo adorem a Allah, temam a Allah e obedeçam ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os seus ensinamentos, suas regras, e obedeçam dotados de mandato. Diz: quando vocês adorarem a Allah e temerem a Allah e obedecerem a mim como enviado de Allah subhanahu wa ta'ala, yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajrin musamma. Quando vocês adorarem a Allah, isso é uma condição aí, mas aqui não tem condição.
Mas no sentido compreensivo do versículo, tem uma condição, letra condicional. Significa, em ta'abbudullah, se vocês adorarem Allah, wa tattaqullaha, e vocês temerem Allah subhanahu wa ta'ala, wa tuti'uni, e vocês obedecerem a mim, yaghfirullahu min dhunubikum, Allah Jalla wa Ala irá perdoar os vossos pecados. Irá perdoar os vossos pecados. E depois Allah Jalla wa Ala irá vos retardar para um tempo determinado, dia da vossa morte. Inna ajlallahi idha jaa, de certo o dia da morte de alguém, a data do dia da morte de cada pessoa, quando chegar, la yu'akhkharu, não é retardado, jamais. Law kuntum ta'lamuna, se vocês quiserem saber sobre isso. Qala, disse Nuh alayhi salam, Rabbi, ó meu Senhor, inni da'awtu qawmi laylan, eu chamei o meu povo, convidei o meu povo, laylan, noite, wa naharan, e dia, noite e dia, wa naharan, naam, wa naharan, disse, falam yaziduhum du'ai, não lhes aumentou nada, não lhes valeu nada, o meu chamamento, o meu convite, não lhes valeu nada, illa firara, senão a fuga, só fugiam de mim, fugiam-se de mim. Disse, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, cada momento em que eu lhes chamava, lhes convidava para você Allah, em lhes perdoar os pecados deles, os seus pecados, pecados daquele povo, ja'alu asabi'ahum, levavam os seus dedos, fi adhanihim, colocavam nos seus ouvidos para não ouvirem a voz do Nuh alayhi salam, wastaghshaw thiyabahum, e eles cobriam-se com os seus panos das camisas ou dos lencinhos, wa asarru, e eles prolongavam, continuavam desta maneira, wastakbaru, e eles se engrandeciam, orgulhavam-se de baixo, istikbaran, orgulho total. Quran, ele cita, ele ilustra a história, o histórico do Nuh alayhi salam no Quran. Por quê? Por que isso? Porque o Quran é o último livro divino de Allah subhanahu wa ta'ala. E a história de todos os profetas com os seus povos, a história deles com os seus povos que já passaram, ela está no Quran. O Quran englobou tudo, o Quran unificou tudo, para que seja um ensinamento para o povo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Disse, Thumma inni da'awtuhum jihara, depois eu lhes chamei a eles claramente, não tive segredo, não escondi nada, não fui avarento, não fui egoísta, para que eles não fossem no Jannah, não, dei-lhes tudo quanto pudesse, para encontrarem a satisfação do Senhor deles, dia de Qiyamah, não fui avarento eu. Disse, Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, e depois eu, em algum momento, eu convidava, chamava em público, todo mundo a ver, e em algum momento também chamava em segredo, e na casa de alguém eu chamava, como convidava ele para o Islã em segredo. O Dawah tem isso, Dawah em público, Dawah em segredo, tem isso. Disse, فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا, فقلت استغفروا ربكم, eu dizia para eles, os que eu convidava em segredo, tanto como em público, استغفروا ربكم, peçam perdão ao vosso Senhor, إنه كان غفارا,
de certo o vosso Senhor sempre foi perdoador, sempre foi grande perdoador. Disse: Yursilu samaa alaykum midrara. Ele manda do céu, ele envia do céu para vós, a chuva. Midrara é riqueza. Midrara é riqueza. Midrara é uma riqueza de bênção. Uma chuva de bênção com riqueza, não chuva com maldição. Disse: وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Por via dessa riqueza que virá com chuva, riqueza que vem com chuva, a riqueza que vem com chuva. O ouro nasce com chuva, a pedra preciosa nasce com chuva, o diamante nasce com chuva. É com a água que nasce o diamante, nasce o ouro. Sem água não há nada. Eu por disse: por via dessa chuva rica, essa riqueza que vem com chuva, yumdidukum. Ele, Allah, vos ampla. Ele, Allah, vos dá-vos amplitude. Ele vos estende para vocês. O quê? Bi'amwalin, com os bens econômicos. Economia, não é só dinheiro. Economia. Gado é economia. Grandes farmas é economia. Produto agrícola é economia. De amwalin, wabanina. E também filhos. Muitos filhos. Terão filhos através da economia. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. E Ele, Allah, vos dará, por via de essa chuva de bênção, de riqueza, vos providenciará o que? Jannatin. O que é jannato aqui? São al-hadaiq. O que significa hadaiq? Quer dizer jardins. As quintas. Quintas onde correm rios. Quintas, quando a pessoa entra naquela quinta, fica à vontade. Disse: وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. E vos dará também muitos rios de bênção. مَا لَكُمْ لَا تَتَّقُونَ اللَّهَ وَقَارًا. O que vocês têm? مَا لَكُمْ. O que vocês têm? O que vos engana em vocês não terem a esperança de Allah, o respeito e consideração com Allah subhanahu wa ta'ala? Provém de onde? Provém de onde? وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ. O único que é pedido perdão é Allah. Mas também há perdão de حقوق الآدمي. Existe pedir perdão a um ser humano igual, por mal que você lhe fez ou o mal que ele te fez, e você reconhecer e pedir perdão. Este perdão não é enorme do que o perdão pertencente a Allah subhanahu wa ta'ala. O perdão que pertence a Allah subhanahu wa ta'ala é a ibada, huququllah. E o perdão que pertence a um ser humano igual a você, em que você presta a ele ou ele presta a você, também é ibada. Mas a gravidade é diferente. É diferente. Diz: وَنَعُوذُ بِاللَّهِ. E pedimos refúgio a Allah. Se pede refúgio a Allah subhanahu wa ta'ala. Repara no Coran. Disse: وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Na verdade, existiam seres humanos masculinos. Existiam seres humanos masculinos. يَعُوذُونَ. Pediam refúgio aos seres jinnes, aos jinnes masculinos. Fazaduhum rahaqa. Os jinnes masculinos ainda lhes aumentava o medo nos seres humanos masculinos. Cada momento em que os homens, seres humanos, passavam num vale, passavam num pântano, num deserto, ou área de muitas árvores, e diziam: oh, donos dessa área, donos desse vale, nos protejam. E depois ouviam vozes
De lá mesmo ouviam vozes, umas vozes que eles não compreendiam de onde saíam, e ainda lhes aumentava mais medo neles. Fazaduhu murahaqa. E assim eles adoravam, invocavam e pediam refúgio aos jinns, aos shaitãs. E por isso disse: wa na'udhu billah. E nós pedimos refúgio a Allah min shururi anfusina, das malidades de nós mesmos. Das malidades de nós mesmos. O homem tem suas malidades. As malidades do escrúpulo, as malidades do waswas. Essas malidades, o homem tem que pedir refúgio a si mesmo. O homem tem que pedir refúgio a Allah contra ele mesmo. Porque um instinto humano também é envolvido com escrúpulo. E o escrúpulo que introduz no instinto humano é o shaitan, é o iblis. E esse escrúpulo é teleguiado com iblis. E é incentivado com iblis, incentivando o instinto humano que está lá envolvido no escrúpulo. E o homem é teleguiado com o escrúpulo por via do instinto humano. É quando Allah Jalla wa Ala, por via do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ensina esse dua: wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Repare como é que o Islã nos ensina. O que o Islã nos diz? Repare que a má conduta em que o escrúpulo ele embebeda a um instinto, e um instinto desvia ao ser humano, e o homem pede refúgio a Allah contra o próprio seu instinto. O próprio seu instinto. O homem não está salvo. O homem não está salvo. O homem todos os dias tem que pedir sempre perdão a Allah, pedir refúgio a Allah contra o próprio seu instinto, contra as maldades da própria prática dele. Prática que ele faz, boas e más. As más práticas, as práticas que não são boas, maléficas, ele tem que fazer assim, pedir a Allah em que ela lhe afaste das maldades que ele pratica. Caros irmãos, disse: wa min sayyiati a'malina. E pedimos refúgio a Allah contra as sujidades, as maldades das nossas ações. A'malina, das nossas ações. Ações nossas, nós pedimos a Allah para que nos afaste essas maldades, ações maléficas. Disse: man yahdihillahu fala mudilla lahu. A quem Allah guia, ninguém o desvia. Allah é o guião. A quem Allah guia, ninguém o desvia. Porque Allah é o guião. Allah é o guião. Ya ibn Adam, ya ibadi, ou meus servos, kullukum dhalun. Todos vocês são desviados. Dhalun. Todos vocês são desviados. Illa man hadaituhu. Senão aquele que eu guiei. Fastahduni. Peçam a mim o guia. Ahdikum. Vou vos guiar. Esse é o hadith do Qudusi. Oh, meus servos, todos vocês são desviados. Senão aquele que eu guiei. Peçam guia a mim. Então, me peçam guia. Irei vos guiar. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Quando os meus servos te perguntarem sobre mim, a respeito de mim, فإني قريب, eu estou muito próximo deles. Ujibu da'wata da'i, eu respondo a prece do pedidor. Idha da'ani, quando me pedir, quando ele me pedir, eu respondo a prece dele. E por isso peçamos a Allah Jalla wa Ala o seu guia. Peçamos a Allah o seu guia, porque Allah vai nos guiar. Não duvidemos nisso aí. Não podemos duvidar. Por isso, caros irmãos, este é que são os significados da palavra do khutbatul haja, do discurso da necessidade. Wallahu a'lam. Rahim.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. نعم كارس المعوش. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. E quem Allah subhanahu wa ta'ala desviar, ninguém irá lhe guiar. Allah não desvia. Allahu Jalla wa Ala não desvia. Allah sempre guia. Esta palavra é uma palavra em que precisa de uma interpretação e tradução. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. E quem Allah desviar, ninguém o guia. Allah não desvia ninguém. Allah não é injusto. Essa qualidade não pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Essa qualidade de desviar não pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, pertence às criaturas, não ao Criador. Repare, como diz no versículo: وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. E não quererão nada, e vocês não quererão nada, senão aquilo que Allah quer. Aqui chama-se iradatul amma. Aqui a vontade geral, não vontade específica. Porque Allah subhanahu wa ta'ala guiou o homem e o djinn por duas maneiras, duas vertentes: guia geral e guia específica. Então, concernente ao guia específico, é um guia em que Allah deu, é um guia que Allah entregou a todas as criaturas, homens e jinnes. Quer dizer isso aí, a todos os servos, homens e jinnes, para que temessem Allah subhanahu wa ta'ala. Allah não desvia ninguém. Allah não desvia a ninguém. Eu por isso disse no Corão, Allah diz no Corão: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. Quem controversiar, quem desavençar, adversar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de lhe chegar o conhecimento, depois de ter chegado o conhecimento do guia, al-huda, do guia, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, e ele seguir caminho que não é caminho de crentes, este seguir caminho que não é caminho de crentes, nuwallihi ma tawalla. Repare aí, nuwallihi ma tawalla. Lhe direcionaremos para onde ele se direcionou, lhe conduziremos para onde ele se conduziu. Quer dizer, a pessoa sozinha conduziu-se a um caminho, a uma direção. Allah deixa ele. Nuwallihi ma tawalla. Este que controversiou, desavençou, adversou ao Rasul e seguiu o caminho que não é caminho dos Sahabas, que não é caminho dos Tabi'inas, dos Tabi'in, seguiu o caminho dele por uma vontade opcional dele. Esta pessoa será conduzida para o caminho que ele seguiu. É como alguém pede uma direção e ele segue uma direção em que depois quer uma boleia. Ele é boleado, é dado a boleia para seguir o caminho que ele quer. Então, a pessoa que segue o caminho que não é caminho dos crentes. Quem são os crentes aqui? Sahabas. Depois a seguir quem? Os tabi'inas. Depois quem? Tabi'ina. São os nossos espelhos, a que nós seguimos na Constituição Islâmica. Seguir o caminho que é dele, caminho que ele quer, caminho que ele optou, ele sozinho. Nuwallihi ma tawalla. Esse Allah não é culpado. Allah não é culpado para ele. Seguiu o caminho dele, optou o caminho dele, seguiu a metodologia dele, seguiu a doutrina dele, seguiu a crença dele. Não é crença do Islã, da Sunnah. Allah diz como? Nuwallihi. Direcionaremos a ele. Nós
conduziremos a ele, matawalla, para onde ele se conduziu sozinho, onde ele virou sozinho, ele vai para lá, deixa ele ir. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, e depois lhe colocaremos no fogo do inferno, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, e depois o refúgio do fogo do inferno é um péssimo refúgio. Allah não desvia ninguém. Allah não desvia ninguém. Alguém se desvia ele próprio. Através de quê? Através dos ensaios. Através dos ensaios que ele tem adquirido com o Iblis, com o Shaitan. O Shaitan ensaia a um muçulmano. Dia após dia ele passa por um ensaio. É aquele ensaio que ele sempre tem, dia após dia. Se ele não conseguir investigar a sua mente e o seu instinto, acabará caindo num caminho que não é o caminho do Islã. Depois disso o hadith, يصبح المؤمن, o muçulmano, o ser humano, amanhece enquanto é crente, ويمسي كافرا, e depois entardece kafir, entardece kafir, depois amanhece enquanto é crente. Situações oscilatórias do muçulmano, kafir hoje, muçulmano amanhã, kafir hoje, muçulmano amanhã. Ensaios do Iblis. Yabi'u dinahu, vende o dini dele, bi'arad min ad-dunya, através só de bens do dunya, apresentações do dunya. Esse muçulmano dormiu, acordou muçulmano, crente. Ao entardecer, fica kafir. Amanhece como kafir, entendesse como muçulmano, como crente. Não se entende. Comportamento oscilatório. Então, este passa por um ensaio do Iblis. Todo muçulmano, todo ser humano, ele vive no mundo com exame, com tentações, fitna do Iblis. Vive com tentações e ensaios do Iblis. Eu, por isso, o muçulmano tem que andar com cuidado, porque todos os dias ele vê ensaio do Iblis. No emprego, ao trabalhar, no negócio, ao conversar, ele vive por um ensaio de Iblis, do Lúcifer, o diabo. Diz, concluindo, wa ashhadu an la ilaha illallah, e eu testemunho que não existe nenhuma divindade digna de ser adorada senão Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, e eu testemunho que não existe, eu testemunho que na verdade, de certo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu servo e mensageiro. Repare aqui, o primeiro a testemunhar que o único adorado é Allah não somos nós, nem o Rasul, ele, o dono Allah. O primeiro a testemunhar que Allah é o digno de adoração não somos nós, nem o Rasul. É o único, é o primeiro, ele, Allah, primeiro que disse isso aí. Depois o Corão. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Shahidallahu, Allah testemunha, Allah decreta, Allah legislou. Shahidallah, a palavra shahid aqui é testemunho, é decreto, legitimação, legislação. Annahu, ele, Allah, decreta e legitima, annahu la ilaha illa huwa, que na verdade não existe ninguém digno de adoração senão ele. Repare o Corão. Repare o Corão. Disse, wal malaikatu, e os anjos todos testemunham isso. Depois do testemunho e decreto, legitimação de Allah subhanahu wa ta'ala, wal malaikatu wa ulul ilmi, e os dotados do conhecimento. Quem são? Primeiros conhecedores são quem? An-nabiyun, ar-rusul, os profetas, os mensageiros, as-siddiqun,
os velazes, as-salihun, os virtuosos. São os primeiros a testemunharem que Allah é o adorado, de verdade. Depois, bil-qist, pela justiça. Allah é adorado por justiça. Allah tem que ser adorado por justiça. Não invenção. Não. Adorar Allah com justiça. Porque Ele é o dono de adoração, de ser adorado de verdade. Não jinni. Não anjo. Não profeta. Não santo ser adorado. Não. O adorado de verdade é Allah. Eu por isso disse: Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Depois disse: La ilaha illa huwa. Não existe nenhuma deve ser adorado senão Ele. Al-Aziz al-Hakim, o fortíssimo e o justíssimo. O fortíssimo e o justíssimo. Esse que disse, é quando o profeta disse: Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Porque ele testemunha, porque o Corão já disse. O Corão já testemunhou isso. Depois disse: Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. E ele dizia também assim mesmo: Wa ashhadu. E eu testemunho. Ele mesmo, o dono do profeta Muhammad, também dizia: E eu testemunho. Parece que não era ele, Muhammad. Por que dizia assim? O Corão diz isso: Muhammad Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad Rasulullah. Muhammad Messias Allah subhanahu wa ta'ala. E aqueles que estão com ele são afeiçosos, afeiçoantes entre eles, amáveis entre eles, ruhama'u, compassivos entre eles. E são rudes acima dos kafirs. Rudes acima dos kafirs. O Corão diz isso, Muhammad Rasulullah. E ele dizia: Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. É por isso, o crente, obediente, piedoso, lá na sepultura, quando foi perguntado: como é que você adquiriu isso? De que Muhammad é Messias de Allah. Ele dirá: Qara'tu kitab Allah. Li o livro de Allah. Wa sadaqtuhu, e certifiquei, aceitei isso. Por isso, caros irmãos, isto é o mínimo que a gente quis para poder elucidar, no seu mínimo, significados da palavra do Khutbatul Haja, do discurso.